Bom, boa noite a todos. Boa noite, Silvana. Boa noite, Bernardo. Boa noite, o pessoal que está entrando aí para assistir a gente. Hoje a gente tem um tema interessante de tumor de rim, de alto risco, o que fazer depois de fazer a cirurgia, que, né, Bernardo, é o mais importante. Como tratar e como lidar com esses pacientes que a gente sabe que são pacientes de alto risco e que têm maior propensão à recidiva e à metástase. A gente vai ter uma aula da doutora Silvana sobre tratamento adjuvante nesses tumores e o que pode ser feito, o que tem de, de novo aí. Não é tão mais novo, mas consolidar alguns conhecimentos. A gente teria o doutor Maurício Cordeiro, ele está numa cirurgia, muito provavelmente ainda vai conseguir chegar a tempo, mas de qualquer forma a gente vai discutir algum caso que a Silvana já preparou também para a gente discutir num cenário como esse. Eu gostaria de começar, antes de começar a aula, só agradecer, obviamente, a Silvana e o Bernardo pela parceria de sempre, e aos os nossos patrocinadores, aqueles que apoiam a gente estar aqui, que são, né, que é importante, porque isso daqui, obviamente, tem um custo não só de tempo, mas de financeiro também. Então, as telas, a Bayer, a Ipsen, a MSD e a AstraZeneca que vem ajudando a gente nesse ano. Ah, Bom, aqueles que tiverem alguma pergunta para fazer, obviamente podem mandar no Q&A. Se quiserem aparecer aqui, fazer a pergunta ao vivo com a gente e participar da discussão, enfim, é só avisar pelo chat, a gente consegue colocar online, né, para aparecer no vídeo. Eu acho que vale muito essa discussão. Hoje vai ser muito mais prático, talvez, na discussão, né, do caso e desse cenário e de como abordar esses pacientes com uma doença de prognóstico que, apesar de localizada, é uma doença de um prognóstico um pouco mais complicado e incerto aí para os nossos pacientes. Silvana, eu agradeço a sua presença, a sua aula e aí de última hora que o Maurício acabou tendo esse atraso aí no centro cirúrgico e a sua disponibilidade para fazer o caso e montar para a gente discutir hoje. Então, se você estiver pronta, podemos começar. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Bernardo. Obrigada a todos que estão aí nos assistindo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ah, estão vendo a minha tela? Bom, então o Cláudio já adiantou, né? A gente vai falar, né, desse tema que é adjuvância em câncer renal, em 2023, né? Porque eu acho que o cenário, né, desse assunto ele vem mudando. Em alguns aspectos é controverso, né? A gente sabe, né, a gente que lida com câncer renal, a gente sabe que por muitos e muitos anos a gente lidou aí com os problemas dessa doença, né, com os riscos de recidiva sem ter nada muito importante, digamos assim, para fazer, né, para fazer de profilaxia, para fazer adjuvante para esses pacientes. Esse cenário mudou um pouco aí nos últimos anos, mas a gente vai ver que mesmo com, né, com novos estudos, com novos trabalhos, a gente ainda tem várias controvérsias e vários obstáculos a serem vencidos, a serem superados. Então, esses são meus potenciais conflitos de interesse. Bom, eu vou só mostrar um caso clínico, né, e a partir disso a gente vai discutir, então, os dados que temos hoje em 2023. Esse é um homem de 72 anos, hipertenso diabético, né, ele tinha obesidade mórbida, o IMC acima de 40, e ele tinha essa massa no rim direito gigante aí de 15 centímetros, com extensão para a veia renal, né, e aí ele foi submetido a uma nefrectomia direita com trombectomia da veia renal e era um carcinoma de células claras de 13 centímetros, forma 1, né, com o segmento da veia renal comprometida, ele era um PT3A. Né? Então, assim, vejam, né, um paciente, um idoso, né, com diversas comorbidades e o que será que hoje, em 2023, a gente oferece, se a gente oferece alguma coisa para um paciente como esse, né, que é de alto risco? Bom, a gente sabe que o cenário é que de 75% dos pacientes, né, com carcinoma de células renais, eles têm doença localizada ao diagnóstico inicial, né, e um terço deles, aproximadamente, são doenças de alto risco, né,
pelos critérios lá do IMDC. É, e o padrão de tratamento ainda é a nefrectomia, né, para a doença localizada. A gente tem, né, nesse cenário, estudos, né, com terapia adjuvante, os anti-VEGF, e imunoterapia, né, com citocinas, assim, alguns produziram até resultados equívocos e alguns negativos, respectivamente, né. Dessas doenças, aproximadamente 50% desses pacientes vão recidivar, né, após a cirurgia, e a grande questão né, uma vez que recidiva, a gente perdeu a chance de cura. Então, parece imprescindível que a gente tenha, né, para esses pacientes que são tão graves, que têm uma doença potencialmente tão grave, que a gente tenha alguma coisa para oferecer, né, que vá somar aos resultados aí da cirurgia, né? Então, os fatores para risco incluem, obviamente, o estadio inicial do tumor, o tamanho, envolvimento linfonodal, o grau nuclear, né? E para o estádio M1 sem evidência, né, de doença pós-dissecção da metástase, também esses pacientes têm um risco elevado de recidiva. Então, para esses pacientes, tal, eu acho que, né, faz mais sentido aí a gente pensar em oferecer tratamento adjuvante. Eu gosto de mostrar esse estudo, ele é de uma publicação bem antiga, mas foi uma validação aí desse modelo de quase 560 pacientes de alto risco de recorrência. Então, vejam que, na verdade, assim, eles avaliaram todo o grupo e eles viram que os pacientes de mais alto risco de recorrência, quanto maior o risco, menor o tempo até essa recorrência acontecer, né? Então, quanto menor o risco, maior o tempo mediano aí para que esses pacientes venham apresentar recidiva da doença. Bom, a gente tem pelo menos 5 estudos, né, que foram os primeiros estudos aí, em adjuvância em câncer de células renais, que envolveram aí duas drogas, basicamente, o sunitinib e o pazopanib. E desses 5 estudos, só um foi positivo para o endpoint primário, que foi o STRAC, que ele foi positivo para o desfecho sobrevida livre de progressão, sobrevida livre para recorrência, com hazard ratio de 0,76, né, portanto diminuindo aí 24% o risco de recorrência, e todos os outros estudos com TKI negativos, né. Então, do ponto de vista prático, na verdade, eu acho que esse estudo ele nunca pegou, nem no Brasil, e eu acho que, de verdade, nem no resto do mundo, né? Quando se pesava na balança os benefícios né, que essa diminuição aí do risco de recorrência em 5 anos oferecia versus a toxicidade do uso do sunitinib, que a grande maioria, né, dos profissionais né, do mundo inteiro acabavam não oferecendo o sunitinib, então continuava aí sendo um grande limbo, né, onde a gente meio que não tinha muito o que oferecer. A gente muitas e muitas vezes tinha essa discussão, né, com o paciente no consultório, né, o senhor tem uma doença de alto risco e a gente não tem nada que efetivamente eu acho que vale a pena lhe oferecer para reduzir aí o risco da recidiva da sua doença. Então, acho que por muitos e muitos anos essa foi a conversa que a gente teve no consultório com os pacientes. E até que esse cenário mudou, né, com a apresentação desse estudo na ASCO de 2021, Keynote 564. Então, foi um estudo de fase 3 randomizado, né, que tinha histologias confirmadas, né, para células claras. Os pacientes eles tinham que ter sido, né, nefrectomizados em até 12 semanas da randomização, né, então, os pacientes eram randomizados para pembrolizumab na dose habitual, 200 miligramas a cada 3 semanas, ou placebo. O endpoint primário do estudo foi sobrevida livre de recorrência, de progressão, né? O endpoint secundário foi sobrevida global e segurança. Bom, então, essa era a população do estudo, então eram pacientes de risco intermediário e alto risco, né? Pacientes de alto risco e pacientes ressecados, né, que eram M1 ao diagnóstico e que tiveram suas metástases ressecadas. Bom, então eram T2 grau 4 ou que tivessem componente sarcomatoide junto, N0, N0, um T3 de qualquer grau, N0, M0, ou um T4, que daí já é classificado como alto risco, de qualquer grau, N0, M0, ou qualquer T
de qualquer grau, desde que tivesse linfonodo comprometido, ou então, como eu disse, aqueles pacientes metastáticos que tinham as suas oligometástases, né, pouco metastáticos, que tivesse o seu sítio metastático ressecado, logo junto com a nefrectomia, esses pacientes também entraram aí no Keynote 564. Foi um estudo, né, o endpoint primário foi sobrevida livre de progressão, então um estudo claramente positivo, né, em 2 anos a gente via 77 versus 68% aí, de pacientes, né, de taxa aí de sobrevida livre de progressão, favorecendo os pacientes que usavam aí o pembrolizumab. E isso era estatisticamente significativo, então a gente vê aqui todos os pacientes, praticamente todos os grupos se beneficiavam, chama atenção aqui os pacientes metastáticos ressecados, né, especialmente para esses pacientes a gente vê que parece que esses pacientes têm um benefício maior aí da adjuvância com a imunoterapia. O estudo ainda não tem mudado final de sobrevida global, né, um estudo ainda imaturo, a gente ainda não tem aí o dado final de sobrevida global, mas parece haver uma tendência aí a um ganho também de sobrevida global. Mas diversas questões com esse estudo, né? Bom, a tolerância foi consistente com os outros trials, né, que a gente já tinha aí, já conhecia, 1/5 de descontinuação por evento adverso grave, né, com o uso eventual da corticoterapia, né, os eventos colaterais de longo prazo, eles são raros, mas existem, né, então aqueles pacientes que vão ficar diabéticos ou que vão desenvolver uma neurite, né, vão desenvolver vitiligo, enfim, diversas outras efeitos imunomediados, né? Então, isso eu acho que também é uma coisa que eu procuro ter essa discussão na hora de propor adjuvância no paciente com câncer renal. Não acho nenhum óbito relacionado à toxicidade imunomediada. A pergunta é, né, será que sobrevida livre de progressão é um substituto, né, um desfecho substituto adequado para a sobrevida global em RCC, né? O objetivo do tratamento, né, da adjuvância é cura, né? Então, a exposição de toda essa população a risco imediato com o tratamento, será que não necessitaria talvez de um desfecho relevante de sobrevida global, né? Mas de qualquer forma, um estudo, como eu disse, claramente positivo, né? E a gente tem que as melhores opções em primeira linha de tratamento são terapias envolvendo a IO-IO ou a IO-TKI, né? Eu acho que definitivamente para o risco intermediário desfavorável, né? A gente praticamente não usa mais TKI isolada, não sei, situações muito especiais. Então esse foi o motivo, né? Enfim, que levou, né, a esses estudos acontecerem. Mas eu acho que essas questões, essas críticas, elas são importantes, né, para a gente pensar aí na hora de escolher o tratamento. Bom, e o ano passado, na ESMO, a gente teve aí 3 estudos também importantes, né, que foram apresentados, o Checkmate 914, que avaliou o ipinivo adjuvante versus o placebo para aqueles pacientes de alto risco de recorrência pós-nefrectomia. E isso, né, baseado, né, nos estudos, no Checkmate 214, né, que avaliava essa combinação e ipinivo para aqueles pacientes de risco baixo, intermediário e alto, que né, foi um estudo bastante positivo em sobrevida global, em duração de resposta e em sobrevida livre de progressão para os pacientes de risco intermediário e desfavorável. Então, baseado nisso, essa combinação foi proposta aí para adjuvância. Então, aqui a parte A do estudo, né, que foi apresentado, então os pacientes tinham que ter feito a nefrectomia total, eram pacientes com predomínio de células claras, e entraram pacientes de T2 grau 3 ou grau 4, N0, M0, ou T2B de qualquer grau, T3, N0, M0 de qualquer grau, ou T4, né, de qualquer grau, ou os pacientes com linfonodos comprometidos. Os pacientes recebiam ipinivo, né, em doses habituais, versus o placebo e aqui né, o desenho, né, como os pacientes recebiam as terapias, né? Então, né, enfim, o paciente fazia o nivo, né, a cada 2 semanas e o IP aí a cada 4 semanas.
cada 3 semanas, desculpa. Bom, então, aqui, né, entraram pacientes de histologia sarcomatoide, 5% de sarcomatoide, e a gente vê que no final, a grande maioria, né, dos pacientes realmente eram T3 de qualquer grau, né? Então, paciente de T3 de qualquer grau aí acaba compondo, né, a maioria desses estudos aí de adjuvância. Bom, um estudo, infelizmente, né, claramente negativo, então o endpoint primário foi negativo, né, não mostrou aí absolutamente nenhuma diferença, nem tendência de diferença aí para os pacientes que receberam a combinação de ipinivo. Vejam o forest plot, então aqui muitas vezes né, a linha cruzava a unidade, né? Aqui a gente vê para nefrectomia parcial, a gente até vê que os pacientes que fizeram placebo foram até melhores. Bom, questão, né, do estudo, e vejam aqui em relação a evento adverso, uma taxa muito alta de descontinuidade, 29, quase 30% dos pacientes descontinuaram o estudo por evento adverso grave, né? Então, assim, realmente isso chamou muita atenção. E uma outra coisa que chamou muito atenção, muitos desses pacientes, eu acho que eu não trouxe esse dado aqui, eles receberam poucos ciclos de tratamento, né? Então, por toxicidade, né? Os eventos imunomediados, a gente vê que aí mais de 40 miligramas de prednisona acabou sendo oferecida aí até 23% dos pacientes que receberam aí a combinação de tratamento. Então, assim, parte A, né, Checkmate não atingiu o objetivo primário, né, esse estudo ele já foi publicado na The Lancet, agora em fevereiro de 2023, logo depois da apresentação no Congresso, e a segurança nessa população ela foi consistente com o perfil aí conhecido para essa combinação de CCR. Obviamente que a gente está falando de um paciente que não tem doença, tá? A gente está falando de um paciente que teve a sua doença ressecada e que a gente está buscando melhores resultados. Mas aí, uma coisa é você oferecer isso para um paciente que é metastático, outra coisa é você oferecer aí isso na adjuvância, né? E isso a gente pode discutir logo mais. As taxas de descontinuação relacionadas ao tratamento foi considerável, aí quase 30%, né? E uma coisa, assim, interessante no paper, ele discute isso, né? Que esse estudo ele foi conduzido ali uma boa parte durante a pandemia. Então, uma coisa que o autor questiona é: será que esses pacientes tinham eventos adversos e aí eles foram menos ao centro de infusão e aí eles tiveram menos contato, né, com os coordenadores e os estudos? Então, eles tinham talvez eventos adversos menos manejados, e talvez esse tenha sido aí uma das causas, né, de tanta descontinuidade desse estudo, enfim. Mas é um estudo, né, negativo, e agora na ASCO, em junho, foi apresentada essa análise exploratória, né, dos pacientes da avaliação do PDL1, né? Então parece que aqueles pacientes que expressam PDL1 eles têm um resultado melhor, né? Mas isso não mudou o desfecho do estudo. E parece que a descontinuação precoce, né, com menos do que 6 ciclos, foi associada a uma menor sobrevida livre de doença, né? Mas isso, de novo, também parece não ter sido um fator chave, né, no resultado do estudo. Score de qualidade de vida durante o tratamento sem diferença significativa, né, exceto para aqueles pacientes que não continuaram o estudo. Bom, um outro estudo que foi apresentado foi o Emotion, né, que avaliou, então, pacientes que eram ressecados, né, e, né, de risco intermediário e alto. Então, T2, grau 4, T3, grau 3 e 4, T3, B e C, ou T4 de qualquer grau, ou os linfonodos positivos, ou aqueles pacientes que tinham suas metástases ressecadas. E aqui a imunoterapia usada foi o atezolizumab, tá, a cada 3 semanas, por 16 ciclos, né, ou 1 ano de tratamento, versus o placebo. E o endpoint primário aqui também foi sobrevida livre de recorrência, e os endpoints secundários sobrevida global, segurança e tudo mais. Bom, aqui é um pouco mais do que a gente já falou, né?
E aqui chama atenção a questão do PDL1, né, grande, quase 60% em ambos os braços expressavam aí PDL1, né, e que mais bom, e é isso, né, assim, e aqui, né, a maioria dos pacientes também eram T3. Bom, mais uma vez a gente teve um estudo negativo na ESMO, né, no ano passado. Então, negativo aí para o desfecho primário, que era sobrevida livre de progressão, tá? A gente vê aqui que a análise, né, no forest plot realmente não favorece, ou até em alguns subgrupos favorece os pacientes que tomaram a atezolizumab, entretanto, sem significância estatística, todas ultrapassando aí a unidade. E sobrevida global também não foi um estudo positivo, né? E assim, para análise exploratória, né, talvez para os pacientes que tenham aí um PDL1, uma expressão acima de 5%, talvez a gente comece a ver aí algum benefício do atezolizumab. Então, né, talvez, né, será que a gente precisa refinar aí os nossos marcadores moleculares, né? É uma questão. Bom, um outro estudo que foi muito importante, né, e que era muito esperado, né, acho que toda a comunidade comentou muito desse estudo, que também foi apresentado na ESMO do ano passado, o estudo Prosper, porque ele é um estudo que tem um desenho diferente. Aqui a gente usou a imunoterapia no contexto neoadjuvante, tá? Eu já vou explicar, e isso tinha um racional, né? A gente vem, né, estudando, né, tem diversos estudos em câncer de pulmão que avalia a imunoterapia neoadjuvante, então isso norteou aí o desenho desse estudo. Então, eram pacientes que eram randomizados para ir para a cirurgia direto, né, ou para fazer nivolumab neoadjuvante, um ciclo, seguido de nefrectomia, e depois ele fazia mais 9 ciclos de nivolumab, ou os pacientes que, né, não precisavam nem de biópsia, eles iam para nefrectomia radical de cara, e depois eles eram observados, né, que era o que a gente fazia, né, previamente. Então, pacientes que eram tão somente operados e ficavam em segmento. Endpoint primário, sobrevida livre de progressão, e endpoint secundário, sobrevida global, segurança e dados, né, relato do paciente, qualidade de vida. Então, a gente vê, assim, esse estudo, a hora que a gente olha quem era a população dele, assim, parecia realmente que eram pacientes mais graves. Acima de 60% dos pacientes tinham tumores T3 e T4, acima de 60% eram tumores de mais alto, né, de mais alto grau, 80% de células claras, né? Enfim, alguns 5% fizeram só nefrectomia parcial, e aproximadamente 3% dessa população não foram ressecções R0. Então, assim, quando eu olho, né, puxa, né, em a gente falando de, né, tratamento adjuvante para paciente de mais alto risco, parece que era um estudo que tinha, né, me pareceu mais bem desenhado, e que talvez tivesse tudo para vir positivo. E, lamentavelmente, esse estudo ele foi fechado por futilidade, né? Quando se viu que, né, a curva do placebo, né, ela ia bem semelhante à curva dos pacientes que estavam em tratamento com a droga. Então, é um estudo que foi interrompido por futilidade. Então, a gente vê aqui o forest plot, né, claramente um estudo que realmente não conseguiu mostrar aí benefício. Bom, em suma, o que a gente tem hoje, né? Imunoterapia e combinações aí perioperatórias. A gente tem o primeiro estudo, Keynote 564, que avaliou o pembrolizumab versus o placebo, né, em de 800 pacientes, estudo positivo para sobrevida livre de recorrência. A gente tem o Emotion, esse que avaliou o atezolizumab, com 764 pacientes, um estudo claramente negativo. O Checkmate 914, que avaliou o ipinibo versus o placebo, 800 pacientes também negativo, e o Prosper, esse último caso, esse último estudo que eu apresentei, que avaliou o cenário neoadjuvante e adjuvante,
né, para aqueles pacientes com tumores de mais alto risco, e foi um estudo interrompido por futilidade. Bom, e aí eu volto, né, para o nosso paciente lá de 72 anos, né, que tinha ali um comprometimento, né, da veia renal, ele era um PT3A, e, né, como a gente viu, era um paciente que claramente estaria, né, incluso em qualquer um desses estudos. Bom, a opção, né, para esse paciente foi observado, mas isso foi em 2015, tá? Um paciente, né, um caso, né, que aconteceu antes aí da apresentação desses estudos. Em maio de 2020, surgiram nódulos pulmonares de até 1 centímetro, e esse paciente acabou sendo, né, observado por mais quase um ano, quando esse paciente teve um aumento aí de 2 nódulos em 1 a 2 milímetros, né? Então, claramente uma doença mais indolente, né? E a gente pode discutir, né, se alguém teria feito adjuvância para esse paciente, né, de 72 anos, obeso, hipertenso diabético, ou será que a gente de fato teria beneficiado esse paciente porque ele ficou um ano, né, sem doença, ou será que talvez a gente tivesse só antecipado aí um tratamento que ele ia acabar recebendo em algum momento da vida dele, né? São questões que a gente pode discutir. Enfim, eu acho que quando a gente fala aí, né, hoje, né, de tratamento adjuvante, a gente tem a expectativa do sucesso. Eu ainda acho que em algum momento a gente vai achar, né, o nicho de pacientes, né, baseado aí em escolha, né, de biologia molecular, enfim, de coisas que talvez a gente ainda esteja num processo aí de refinamento, né? Parece que só o PDL1 não é suficiente para isso. Então, existe a expectativa do sucesso, mas eu acho que a realidade é isso. A gente ainda né, tem muitos percalços, né, a gente ainda tem muita dúvida, né, muitas controvérsias, a gente não sabe ainda realmente, talvez, qual que é a melhor seleção dos pacientes, né, para os quais a gente devesse, de fato, oferecer imunoterapia adjuvante e, de fato, beneficiar. Então, o fundamental é o desenvolvimento de biomarcadores teciduais e séricos, né, para a gente tentar identificar aí quais são os pacientes que estão sob maior risco de recidiva precoce, né, e com maior benefício aí para o tratamento adjuvante. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. A gente, né, agora vai discutir aí sobre adjuvância, ver se alguém tem alguma dúvida do caso. Muito bom, senhor. Parabéns aí pela apresentação, um belo resumo. Acho que a grande, obviamente que a urologia, a oncologia, enfim, a radioterapia, a gente busca alguma coisa para tratar esses pacientes que têm uma doença mais grave, que a gente sabe que tem um potencial de recidiva e de morte pela doença, e até agora fica patinando e não vai, né? E os biomarcadores que a gente espera, você vê, talvez aqui o PDL1, se tivesse, talvez tenha um resultado um pouco melhor, mas nada muito concreto, né? Tumor de rim é uma coisa difícil mesmo. Ah, bom, vamos ao caso que você apresentou, né? Quer dizer, você acompanhou, não tratou, enfim. Hoje, quem que é o paciente que você com certeza vai dar, vai fazer adjuvância depois que a gente tira o rim? Esse fala assim, esse cara aqui precisa fazer adjuvância. Tem algum nicho ali de pacientes ou é muito variável, depende do humor do dia, às vezes está com vontade de dar. Enfim, como é que é isso? Olha, Cláudia, assim, tumores maiores, T2, mesmo os alto grau, eu te confesso que eu tendo a realmente. Eu acho que hoje o importante é você ter discussões realmente balanceadas no consultório, né? Então, tumores, né, muito pequenos, sem componente sarcomatoide, porque ele tem um grau 3, eu acho que não é um paciente para quem eu ofereceria pacientes, né, muito idosos, a não ser que tenham tumores muito grandes, é um T4 ou linfonodo comprometido, eu acho que esse é um paciente que deve receber adjuvância, mas eu acho que, assim, né, todos esses pacientes em tese, né, que a gente está discutindo, eles estão inclusos nos estudos e, teoricamente, todos eles se beneficiaram. A gente não tem
uma curva, quem são os T2 de grau 3, os T2 de grau 4, os T3 entendeu? Para a gente entender melhor, né, de fato, a população. Se bem que, né, se olhar para esse estudo que, né, do IPNIVO, a maioria desses pacientes eram pacientes mais graves. O estudo foi fechado, interrompido por futilidade, né? Então, e por outro lado, a gente tem o pembrolizumab, né, mostrando aí um ganho de sobrevida livre de progressão que vem se mantendo aí nas atualizações aí, não é um estudo que perdeu o benefício, muito pelo contrário. Então, assim, é, e por que isso, né? Eu acho que a grande discussão que a gente tem aqui é a gente tentar entender por que que a gente tem um estudo positivo dentro de 5 estudos aí envolvendo imunoterapia, né? E estudos de fase 3 negativos, né? Será que a imunoterapia é diferente? Será que a população usada é diferente? Será que o autor do outro estudo né, ele fala que talvez o fato do estudo ter acontecido durante a pandemia isso atrapalhou né, o manejo dos eventos adversos. Enfim, são estudos diferentes, momentos diferentes, mas o fato é que a gente tem um estudo positivo e aí três estudos negativos, né? Então, eu acho que as discussões elas precisam ser balanceadas realmente, né, no sentido da gente, né, discutir, mostrar para o paciente o benefício real e compartilhar com ele aí a decisão de fazer ou não fazer a adjuvância. A gente não está te ouvindo, Cláudio. Você está mudo. Estou mudo. Eu sei que tem alguns oncologistas assistindo. Se alguém quiser mandar uma sugestão, comentário, pergunta, enfim, fica à vontade. Porque eu, como urologista, eu opero um tumor de rim. Aliás, eu operei semana passada. Acabei não preparando o caso porque eu achei que o Maurício ia estar aqui. Mas era um tumor de 17 centímetros, mais ou menos. A gente fez uma cirurgia aberta porque era um tumor muito grande. Aparentemente estava na gerota, mas ele tinha invasão da adrenal, a veia era livre. Claro que um tumor desse, pelo tamanho, enfim, a gente sabe que tem maior risco e talvez eu fique tentado a enviar ou encaminhar esse paciente, tentar não. Eu acho que deve ser encaminhado no serviço privado, eu operei esse paciente no ICESP. Então, o serviço público não tem muito o que fazer, vai ficar com a urologia até progredir. Mas no serviço privado, esse paciente eu ficaria muito tentado a encaminhar para oncologia clínica, para Silvana, enfim, para algum colega da oncologia para fazer, enfim, discutir essa questão. Mas qual que é o paciente que o urologista não pode deixar? Quer dizer, eu tenho um outro caso, acho que esse você vai concordar comigo, que é o paciente que ele já operou, tinha uma metástase, a gente tratou essa metástase e ele ficou livre de doença. Talvez esse seja mais, até no Ah, eu acho Knut, que talvez sim. seja o Eu mais acho que óbvio, né? O mais. isso. Eu acho, Cláudio, que esse paciente puxa a curva, né? É um paciente que de fato se beneficia. Então, e aí fica a pergunta, né? Não sei se algum oncologista quer discutir, quer falar. Vi que está aí a Cíntia, a Gisele, mas fica essa dúvida, né? Será que a gente de fato está oferecendo né? Será que a gente não está antecipando essa linha? E talvez, né? Enfim, a gente não sabe, né? A verdade é que a gente não sabe, mas eu acho que esses pacientes que têm suas metástases ressecadas, né? Esses são realmente os pacientes que têm mais chance, né, de ter célula ali, doença micrometastática circulante, e que talvez a gente consiga beneficiar mais. Aí talvez os pacientes, um tumor maior com componente sarcomatóide, que a gente sabe que são histologias mais agressivas, né? E esse paciente eu acho que também deve ser, né, encaminhado para tratamento. Mas, enfim, ainda é um cenário, né, que a gente não sabe bem, né, Cláudio? Quem são o fato é, você está diante de um paciente com tumor de alto risco e você não sabe, não, né, não tem biomarcador que te norteie, que te leve para lá, para cá, que te fale, com certeza, esse aqui vai se beneficiar ou com certeza esse aqui não vai se beneficiar. Então, na dúvida, eu acho que a gente acaba escolhendo, né, elegendo o risco, discutindo com o paciente, olhando para a idade, olhando para a comorbidade dos pacientes, né? Vejam, esse caso, esse paciente tem 72 anos, ele ficou um ano, né, sem tratamento, e aí depois ele recidivou, e aí mais um ano para a doença crescer 0,1 centímetro.
Então, né, são casos que a gente precisa olhar né, ter como exemplo. Nem todos os pacientes, né, vão, né, de uma hora para outra explodir de doença, talvez um ou outro realmente a gente consiga observar, mas eu acho que a grande questão é essa hoje, a gente não sabe quem, né? A gente não tem esse biomarcador que vá Eu acho nortear que essa resposta. a, a variante, a variante, quando O tem uma componente diferenciação componente sarcomatóide, esse é um caso, se você for ver em quase todos não, mas em alguns desses estudos, quando você pega lá no Forest Plot e tem doença sarcomatóide, você acaba puxando um pouquinho mais para o lado do tratamento, né? É. É um dos pontos aí que Agora, é aquilo, né? Por exemplo, nesses estudos, eles representam 5% da população. muito Mas, pouco, né? mas aí, quando você olha, né, para os estudos de doença avançada, né, você vê o Checkmate 214, você tem hoje, os pacientes com doença sarcomatoide, eles têm 20% de taxa de resposta completa. É muito alto. Então, assim, é impressionante, né, e especialmente esse estudo, né, de ipinivo para esses pacientes, é impressionante, assim, o quanto esses pacientes realmente respondem aí à imunoterapia. Então, eu acho que E até faz até sentido, né? Porque você pensa, o sarcomatóide deve ser bem imunogênico, então ele está lá desligado, quando você liga de novo o sistema imune, ele vai, né, em é, cima ali do tumor, né? então, eu acho que é um subgrupo de paciente, né, para quem a gente realmente para e tende a oferecer, né? Mas acho que é isso, assim, acho que esses estudos no final, assim, eles acabaram trazendo de certa forma um banho de água fria, né, para a questão da adjuvância, né, que a gente vinha tão entusiasmado, né, mas eu acho que mais uma vez isso para mim diz o seguinte, que a gente não estava errado na hora que falava que de fato tem que pensar muito bem para quem a gente vai oferecer, porque realmente né, não é assim, eu digo que imunoterapia quando o paciente vai bem de efeito imunomediado, vai muito bem, parece que não está tomando nada, mas isso pode ser catastrófico, né? Uma colite, uma pneumonite para um paciente que não está doente, né? Que você está oferecendo só adjuvância, né? Quer dizer, só mas um paciente para quem você está oferecendo aumentar a chance de cura. Então, eu acho que é uma questão que a gente precisa ponderar muito e com o paciente, né? Ter uma discussão muito balanceada e muito franca com o paciente. A China não tem dado ainda, né, maduro de sobrevida global desse estudo, então é mais uma coisa que eu acho que a gente precisa discutir. E a outra coisa é essa questão do endpoint, né? Sobrevida livre de progressão como um endpoint aí para todos esses estudos, né, em câncer renal. Pô. Vitor, acho que a Cíntia, não sei se ela tinha levantado a mão, se ela quer entrar. Cíntia, se quiser entrar, você manda aí no chat pra gente, a gente coloca você aqui para discutir, falar alguma coisa. Bernardo, enquanto isso, você vê algum papel para radioterapia? Acho que pouco provável, né? Acho que nesse É um cenário pouco não. provável, assim, existe, né? Existem estudos antigos de radioterapia adjuvante, né? A gente está falando só de adjuvância aqui, mas são coisas, assim, década de 90, década de 80, onde a gente tinha técnicas muito ruins de radioterapia e tinha, sabidamente, a radioresistência do tumor renal. Então, se você tinha uma técnica ruim, não conseguia entregar uma dose adequada, é óbvio que aquilo falhava, né? Então, aqueles estudos meio que enterraram a adjuvância no rim naquela época, e com o surgimento de novas drogas, é lógico que isso foi se perdendo ainda mais. Eu acho que em situações bem específicas ainda é possível utilizar. Eu mesmo já tratei alguns casos, por exemplo, sei lá, uma doença residual focal, combinada com cirurgião que clipou, você vai fazer uma sessão de SBRT ali com uma dose ablativa. Ainda assim é possível, mas são casos bem selecionados, sem muita evidência para justificar na rotina, né? Então, assim, é uma área que eu acho que não, a gente não vai ter muitas coisas agora, pelo menos recente. Mas eu Ah, concordo com o que vocês estavam discutindo. Eu acho que é uma área que, para oncologia clínica, também é bastante questionável. Enquanto não tiver dados maduros de sobrevida, dá a sensação que a gente está antecipando o tratamento e não está curando ninguém, né? E também, por outro lado, dá aquele desconforto que alguns pacientes metastáticos acabam se curando. Então, talvez, será que agora é o melhor momento de entregar esse tratamento versus deixar para um momento posterior? Então, fica essas dúvidas, né?
Mas desde a década de 20 a gente sabe que o tumor renal oligometastático cura com cirurgia. Então já tinha trabalhos muito antigos que alguns poucos pacientes se curavam. Então, tudo isso é muito questionável. Eu vou anotar essa frase, hein? É porque não tinha SBRT ainda, mas depois que surgiu, não precisa cortar mais, aí ficou mais fácil. O Bernardo, esses casos de doença muito grande, muito volumosa, né? Eventualmente, se você faz uma ressecção né, sei lá, ficou margem, ou invasão de grande vaso ali, né? Mesmo assim, se eventualmente vem uma margem comprometida, ainda assim, rádio nenhum papel. É possível, desde que você consiga entregar uma quantidade de radiação um pouco mais alta, né, tipo um SBRT-like aí, é possível fazer. O difícil tirou o rim, é que nem sarcoma de retroperitônio. É super difícil você planejar aquilo depois que Hum. opera sem uma coordenação com o time da cirurgia em conjunto. Se ele tira o rim, não marca o local da margem, a gente não consegue ter certeza de onde era, cai um monte de alça intestinal ali em cima, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma coisa bem feita ali, adequada, com dose alta e poupar o que está ali adjacente. Agora, um tumor que sabidamente a gente, talvez uma margenzinha ali na parede peritoneal, uma área vascular específica, tem gente que faz, é possível fazer tanto neoadjuvante quanto adjuvante, você fazer um focal ali naquela região. Mas são casos, assim, muito selecionados, em times, assim, grandes hospitais onde tem time integrado, então é possível fazer, mas na prática, no dia a dia, é muito incomum você ver esse tipo de tratamento. Mas, assim, é possível Uhum, fazer. uhum, Vou fazer sim. uma pergunta aqui. Esse seu paciente, Sil, ele tinha metástase pulmonar. Era uma oligometástase, acho que não tinha muitos nódulos ali, pelo menos na tom que você colocou, mas enfim, vamos imaginar que ele tivesse poucos nódulos, um ou dois nódulos. E a gente fosse pensar em tratar esses nódulos, fazer um tratamento direcional à metástase, para eventualmente, inclusive, depois, se ficar sem evidência de doença, você poder fazer adjuvância no QNUC. O estudo basicamente foi com cirurgia, né? Mas você acha que caberia, por exemplo, fazer uma SBRT, por exemplo, num nódulo desse e depois pensar em fazer alguma coisa de adjuvância? Quer dizer, Eu acho o M1 você trata com, em vez de tratar com cirurgia, tratou com SBRT, considera-se tratado e depois você vai fazer adjuvância? Eu acho que sim. E assim, né? Tanto é, né, Cláudio, que na verdade pacientes ressecados, né, oligometastáticos que tinham suas oligometástases tratadas, entraram. Mas assim, é uma extrapolação, claro, não eram pacientes que tinham suas metástases tratadas com radioterapia. Mas eu acho que, eventualmente, né, Dá para aceitar. eu acho que sim, né? Assim, de qualquer forma, é um paciente metastático. De novo, fica a mesma dúvida, né? Será que a gente está antecipando aí? Quer dizer, será que se eu já tratei essa metástase, esse paciente não tem uma doença indolente, talvez eu possa oferecer a radioterapia agora e deixar a imunoterapia para quando esse paciente recidivar, enfim, tiver um menor volume de doença? A gente não sabe, né? Não tem hoje ainda essa resposta. Ou fazer combinado, né? Que tem inúmeros estudos andando aí tentando combinar as duas coisas para aumentar a taxa de resposta da imunoterapia, né? Mas isso ainda ninguém sabe como fazer, né? Se é junto, quando, qual a dose, quantas frações, tudo isso está sendo investigado, né? A Cintia colocou aqui no QMI, parabenizou a Silvana pela aula e ela colocou que ela tem feito na prática utilizar mamogramas que consideram o risco de recorrência, sobrevida global em 5 anos, enfim. É, ela era mais permissiva, ela coloca que ela era mais permissiva ao pembro, neoadjuvante, neoadjuvante, acho que adjuvante, né? Até que não passei a um adjuvante, né? Até que um T3 teve um diabetes tipo 1, acho que eu até vi já esse caso, ela comentando nas nossas reuniões, e com 48 anos de idade, né? Então foi um efeito colateral aí grave, né? E aí ela passou a ser mais criteriosa, mas ela acha que trata tumores maiores e linfonodos positivos, acho que é uma outra discussão também, linfonodo positivo no câncer de rim, Eu acho que na minha opinião, um capítulo à parte, é, e ela coloca que talvez seja mais, tivesse mais propensa a colocar isso daí, e que também é uma zona cinzenta, né? Tipo assim, acho que é isso, né, Cintia? Já viu? É isso, adjuvante, ela colocou. é, Eu acho que realmente essa questão do linfonodo é muito mais complicada, na minha opinião. Acho que linfonodo, tumor de rim,
é uma tragédia, né? Não sei o que você acha, Silvana Bernardo, mas para mim é pior do que às vezes uma meta no pulmão. Enfim. Eu acho que é aquele paciente para quem, se a gente tem, né, algumas dúvidas, é o paciente para quem certamente você considera, né, risco de recaída sistêmica, né, visceral desse paciente aumenta consideravelmente, sem dúvida, né, e eu acho que é o paciente para quem você opera. Agora, Cláudio, uma coisa, como que todos os pacientes, você olha lá a tomografia e como que você planeja a cirurgia, né, a nefrectomia? Você faz linfadenectomia hoje para todo mundo? Você faz só para quem tem na imagem alguma lesão suspeita? Ou você faz a amostra linfonodal? Como que você vê hoje isso? Bom, obviamente que para tumor pequeno, baixo risco, aquele que você sabe que tem um T1, não, um T2 que seja razoável, você não vai nem se preocupar muito com isso. A gente sabe que tumor de rim, se você pegar, tem um estudo antigo já que viu metástase não, linfonodos de até 2 centímetros, a maior parte deles vai ser benigno, não vai ser maligno. Tem uma questão inflamatória do tumor de rim, enfim. O tumor de rim é muito inflamatório, né? Talvez por isso que a imunoterapia vai tão bem aí no tumor de rim. Então, assim, o linfonodo no tumor de rim, pelo menos para nós urologistas e para mim especificamente, quando tem linfonodo positivo, a minha impressão é que é pior do que uma metástase pulmonar. E tem alguns estudos que falam isso, né? Enfim. E o que os guidelines falam é que você curar, né? Você conseguir tirar linfonodo. Primeiro, não tem nenhum estudo randomizado, tudo bonitinho, né? Dizendo que faz linfadenectomia, não faz, é melhor. Mas o linfonodo no tumor de rim, você tentar curar, mesmo com os estudos retrospectivos, é muito difícil. Então, quando você pega a série de linfadenectomia e vai ver taxa de sobrevida, de cura, né, esses pacientes é muito baixo. O que o urologista faz, o que está nos guidelines, então? Olha, se tem um linfonodo aumentado, você tira. Se você não tem, não há uma necessidade tão premente, embora exista aí alguns estudos retrospectivos que falam, mas se você fizer uma super linfadenectomia de reto peritônio ali, vai ter uma chance, mas você ganha 2, 3%, é um ganho muito pequeno. Então, na prática, o que se faz é tirar linfonodo só visível Uhum, macroscopicamente. Você não vai fazer uma linfadenectomia, vamos pensar aqui, né, no reto peritônio, ali uma linfadenectomia para tumor de testículo, por exemplo, em que você vai tirar todo a cadeia para caval, caval, para órtica, independente do tamanho, independente do caso. Um tumor de rim, o benefício de você fazer tudo isso aí é coisa de porcentagem de um dígito, se chegar a 5%, né? 2, 3%. São estudos retrospectivos, todos muito carentes de comprovação, assim, de evidência forte. Então, a gente faz é tirar linfonodo grande. Resumindo, a gente só tira linfonodo que está visível resumindo, você só tira o que você vê na imagem, né? aquilo que é visível, exatamente. Ou às vezes você pode ver intraoperatório também, né? Pô, esse linfonodo aqui, vai lá e tira. Fora isso, você não vai tirar. Mas assim, o que eu vejo na prática é que você fazer linfadenectomia desses linfonodos, a maioria vem inflamatória, a maioria absoluta vem inflamatória. A não ser quando tem aquela maçaroca, aquela massa linfonodal muito grande, mas que aí você vai acabar tirando, já é claramente positivo e não vai curar o doente de Uhum. forma alguma. Então, muito bom. Bernardo, algum comentário mais? Silvana? Não, eu acho que é isso, assim, tratar hoje de adjuvância, eu acho que é isso. Acho que primeiro a gente precisa, né, conhecer os dados, né, conhecer os pontos fortes desses estudos e entender que a gente tem estudos negativos, né, portanto, saber que a gente tem aí muita coisa que não sabe, né, ainda de câncer de rim, de quem são realmente os pacientes que se beneficiam, porque eu acho que existe uma população que se beneficia. A questão é a gente entender realmente quem são esses pacientes, né? E discutir isso no consultório com o paciente, né? Entendeu? Explicar o risco, explicar os potenciais eventos adversos, e que eu acho que isso é o que, né, precisa ser mais balanceado assim na nossa prática clínica.
Maravilha. Bom, então acho que vai terminar um pouquinho mais cedo hoje, é bom, porque né, mais friozinho, já aproveita para tomar um vinho, para comer uma sopinha, descansar, que a semana é longa. Silvana, muito obrigado pela aula, Bernardo, pelos comentários, pessoal que assistiu a gente. Eu queria terminar, obviamente, agradecendo as pessoas que fazem a gente, permitem a gente estar aqui uma vez por mês, as telas, a Bayer, a YMSD e a AstraZeneca. Ah, agradeço novamente a todos. A gente se vê daqui a um mês, no final agora de setembro, para mais um Uruonco em Debate. Boa noite a todos. Até a próxima.